bem-vindos ao nosso Pode Sim. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez na sede, né, do MEIMEI, da Associação La Espírita MEIMEI, e nós vamos falar hoje de dois temas que eu acho que são bem interessantes. Um sobre a sombra, que está muito ligado à regressão de memória, tá certo? Vamos lá, o que é a sombra? O que é a sombra? Ninguém sabe o que é a sombra. Que sombra é essa, né? Sombra é um conceito que alguns espíritos estão usando, né? Alguns espíritos desencarnados, mas é um conceito de um estudioso suíço, chama Carl Gustav Jung, e ele criou esse conceito para dizer o quê? Sombra é tudo aquilo que é nosso, que nós temos e que nós negamos. O Jung é aquele psicólogo. Suíça, exatamente, Suíça, que criou, que ele fez uma ponte, né? Psicologia, religião, espiritualidade. Enfim, foi discípulo de Freud, depois brigou com Freud por isso, porque o Freud não queria que falasse de religião e ele tinha uma ligação, né? Tinha uma reflexão muito grande ligada à religião. Então ele vai criar esse conceito de sombra que ajuda a gente a entender várias coisas. E aí é importante entender o que é a sombra. O que é que ele vai chamar de sombra? Sombra é tudo aquilo que nós temos, mas que nós negamos. Não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes a gente nega uma virtude, às vezes a gente nega um talento, né? É curioso, a gente pode estranhar, mas se a gente for observar no dia a dia, é o que acontece. Às vezes no centro espírita, para pegar aqui, né, o nosso ambiente, a pessoa é excelente magnetizador, tem energia boa, os espíritos mostram, as pessoas se sentem bem quando aplica passe, mas ela não consegue se permitir. Quem sou eu? Não adianta nada. Quer dizer, a pessoa está negando. Alguém se... Mas não foi de você. Não foi direcionado. Porque, na verdade, ele vai dizer, todos nós temos isso. Por isso que é legal a gente pensar sobre isso. Muitas vezes nós negamos os nossos talentos. Muitas vezes a gente tem uma capacidade para fazer o bem e a gente nega. Todo mundo chega, fulano, você fala bem e tal, você explica bem, e a pessoa não usa isso, né? Não usa isso como algo positivo. Então o que ele vai chamar de sombra é aquela ideia, não é o que é negativo, não. É aquilo que a gente não quer ver, não quer reconhecer. Às vezes a pessoa escreve bem, se esconde, exatamente. A ideia de sombra é aquilo que se esconde. E coisas boas também se escondem. Mas às vezes é porque a pessoa fica com vergonha. Não é por... Não é maldade. Isso, mas a questão a pessoa deixa de ser mais feliz. Então ela tem que pensar um pouco sobre isso. É um negócio inconsciente, né? Muitas vezes é inconsciente. E quando a gente pensa, isso vai tornando claro. Porque a ideia não é condenar, é pensar. Mas por que eu não me permito isso? Não é uma coisa boa, vai ser bom para mim, vai ser saudável e tal. Por que E aí, nessa investigação, a gente vai se libertando. Isso não vai acontecer de uma semana para outra, não. É um processo. Mas o fato da gente pensar, a gente vai se dando conta. É humana. Acontece e às vezes depois fica normal. Quando surgiu a ideia, por exemplo, falar aqui do Pode Sim, né? A gente tinha uma ideia vaga, os espíritos, né, deram um bom incentivo. Só que aí eu digo, mas será que eu consigo? Será que não é muito complicado? Aí você adia. É um exemplo, a gente fica adiando coisas que às vezes são muito boas pra gente, a gente fica adiando. A gente não se permite, às vezes, ter uma coisa boa. Porque tem medo de errar. Tem medo de errar. Exatamente. Viu? Principalmente Ficar na vitrine, né? Ser criticado. Principalmente quando a gente está numa idade que não tem muita opção, né? Sim. Que é o meu caso. Como não tem muita opção? Não tem, a gente tem filhos, genros, né? Tá, tudo bem. E eles dominam a situação, mesmo que a gente não queira. Sim, mas pronto. Eles dominam a situação. Uhum. Por exemplo, se eu não quero sair de casa amanhã, que é feriado. Aí vem um telefone, vem outro telefone, vem outro fala, e vem um me buscar e leva. Quer dizer, é uma coisa que eu não queria fazer e acabo fazendo por insistência dos outros. Essa sombra aí. Essa daí você não. Mas É o perfil de cada um. Aí a gente se perguntar. Porque no fundo tem uma medida que a gente tem que procurar. Até que ponto eu vou ceder e até que ponto eu não quero ceder.
Mas o meu problema é muito grave. Porque eu sou Carinha dela. Nossa, Mariana é linda. Eu não sei dizer não. Mas eu nunca vi ninguém viver nessa terra sem dizer É complicado, sabe? Porque eu não sei dizer não. Tem que se perguntar por que não é, né? Como é que eu aprendo a dizer não? Tudo é aprendizado. Todos nós temos... Mas agora, com 82 anos, vou aprender. Já ajuda na próxima, né? E não pode explicar o povo faz nunca. E não pode explicar o povo faz de besta, que você não sabe dizer não. Não sei dizer. Não, temos que aprender a dizer não. Temos que aprender, porque Jesus dizia não é? Por isso que é legal o Espiritismo, porque a gente diz assim, então vamos ver qual é o certo. Jesus dizia não. E dizia um não bem claro. Era um não que não tinha. Expulsou a turma lá. Expulsou a turma do templo. Jesus tem um conto que Jesus diz um não grande para a mãe dele, Jesus criança, para Maria, que é assim, Maria como mãe, empolgada, aquele menino inteligente, que é que pensa logo, né? Matricular na melhor escola, né? Que ele vai. E aí ela começa a fazer um bocado de contatos para mandar Jesus pro templo. Isso está no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos. Aí Jesus chega para ela, a impressão que dá é que Jesus, assim, quando precisava, falava firme até com Maria, porque ele dizia, né? Você não sabe, Espírito mais revolucionário, você não sabe que eu já estou cumprindo a vontade do meu Pai? Aí falou, não sei o que Jesus disse, né? Tipo, vou falar aqui, gente, de memória, porque essas coisas não foram combinadas, né? Então eu não trouxe o texto nem nada. Até tem aqui, mas não vou pegar porque o tema é outro. Mas às vezes diz o seguinte, que ele está ali cumprindo a vontade do pai dele, que ele entende os motivos nobres dela de querer, né, encaminhar ele para o templo e tal, mas ele não vai. A partir do dia seguinte ele vai começar a trabalhar com o pai dele na carpintaria. Quer dizer, não é educado, mas disse não vou. Não vou. Reconheço a sua boa intenção, sei que você está querendo fazer o bem, mas não. Entendeu? Que agora repita. São exercícios. Todos nós temos dificuldade de dizer não em algum momento. E todos nós, eu pelo menos ainda acontece. Acontecia mais porque eu me vigio também. Diz sim. E é horrível, porque você vai querendo não ir, ou você assume um compromisso que você não quer assumir porque não queria ficar chato. Eu tenho treinado muito isso. Um ano atrás eu não conseguia dizer não. Eu estava num trabalho que tinha dia que a gente tem direito a uma folga na semana. E simplesmente eu fazia bem o meu trabalho, eu sempre me dedico muito às coisas que eu faço. E a minha chefe fazia assim, que fulano faltou, quer ficar? Eu fico. Fulano faltou, você pode ficar? Fico. Eu passei quase 3 meses sem tirar uma folga. Aí um dia eu falei, chega, eu não aguento mais. Mas isso é porque era chefe. No meu caso, por exemplo, eu sei que eles fazem com carinho, não é que me obriguem a fazer as coisas. Como Maria com Jesus. Eles têm prazer em sair comigo, meus netos principalmente. E a senhora vai com má vontade, ou não vai sem. Só pra saber, né? Vai que ele tava vendo o espírito aí do lado. Não, mas é mesmo, viu? Eu acho assim, eu acho que eles fazem com carinho. Eu não tenho coragem de dizer não. Isso aí é o meio termo, mas talvez um dia seja legal dizer não. Quando realmente não tiver a fim de assim, olha, hoje eu. Essa semana eu disse. Às vezes eu boto até. Eu vou confessar, às vezes tem até uma mentirinha no meio, assim, ó, eu tô com muita dor de cabeça e tal. Mas eu tô também diminuindo as mentiras, eu tô mais dizendo não. Mas essa semana minha filha me telefonou, mãe, tô indo pro shopping, vamos comigo? Mas 8 horas da noite eu já tinha tomado meu banho, tava tomando minha sopa, sabe? Aí eu falei, filha, você vai só? Se você for só, eu vou com você. Ela falou, não, eu vou com o marido dela, então eu não vou. Aí eu falei uma vez, olha que bom. Exatamente, é um treino, né? A gente tem que dar uma treinada. É um treino que a gente vai descobrindo, porque é algo que não tem uma regra, é do dia a dia. A gente vai vendo a situação, vai aprendendo a ouvir o nosso coração. Será realmente isso que eu quero?
Será isso não é bom? Porque não nesse caso, mas corre o risco, se a gente não aprende a dizer não, corre o risco de a gente começar a dizer sim para muita coisa errada, inclusive. Para muita coisa errada, que as pessoas vão lhe envolvendo, vão lhe colocando às vezes em situações totalmente incorretas e você fica a mercê porque não sabe dizer assim, olha, o meu limite aqui é esse. Até para ajudar a gente tem que dizer não. Muitas vezes o não ajuda mais. Né? Muitas vezes o não ajuda mais. Então, é importante a gente pensar um pouco nisso. E aí, no caso da sombra, o que é que a gente se perguntaria? Por que é que eu não consigo dizer não? O que é que tem em mim que eu quero ser muito boa, né? Às vezes muito amor. Não sei. O que é que tem em mim que impede? Né? O que é que tem em mim que impede? Cada um vai encontrar uma resposta específica. Eu quero, né, parecer que eu sou o bonzinho, né? Eu quero parecer que eu sou, né, o agradável, o evoluído, o que ama mais. Por isso que eu falei de Jesus, porque eu gosto muito de pegar o exemplo do Cristo, porque assim, será que eu amo mais do que o Cristo? Será que o meu amor está ganhando dele já? Não é possível. Não dá. Então, aí, porque ele chama a gente para a realidade, então é outra coisa. Claro, aí cada um vai investigando. É vaidade, é querer parecer melhor que os outros, é medo de ser rejeitado. Não é porque é idiota. Medo de... Todos nós, porque... Desculpa, Risa. Não, mas assim, todos... Até para ser bom. Todos, né? Assim, todos nós temos... Todos nós... Vê se tem alguém aqui do lado que está me assoprando assim. Agora quem leva a culpa é os Agora eu gosto dos espíritos que estavam ali tentando acalmar, né? Agora sobra pra mim, né? Enxerga alguém aí, por favor. E aí a gente pode falar um pouco, né? Voltando àquele assunto das técnicas de regressão de memória, que também pode estar ligada a isso. Por isso que é interessante muitas vezes, porque o que nos bloqueia pode ser dessa ou de outras vidas. Muitas vezes, eu lembrei de um caso agora que eu li, né, numa espírita, de um pesquisador que criou o método da DMP, e ele conta um caso de um médico, psiquiatra, se não me engano, que foi lá participar de um workshop dele, de um grupo de estudo e vivência, e se ofereceu e contou a história dele. Ele, médico formado e tal, mas ele trabalhava lá num determinado hospital e era muito submisso, ele se sentia sempre escravo da situação. Ele não concordava da maneira que o hospital trabalhava, ele era superexplorado, ia e não conseguia sair. Não, dizia assim, olha, eu não quero isso aqui, eu sou um profissional, eu vou trabalhar da maneira, no local que eu acho que é adequado. Ele não conseguia, então está falando de uma pessoa formada, qualificada, bababá. E aí foram fazer a regressão nele. Ele era um escravo que tentava, daqueles, né, bem ativos e rebeldes, e tentava sempre fugir. Só que além era ativo e rebelde, mas não era tão competente na fuga. Então não sabia programar direito as coisas. Então ele fugia, pegavam ele, volta, açoitavam, castigo e tal. Prender, não vai fugir. Fugia, pegavam ele. Lá para quinta, cada vez lá para quinta, sexta vez, chegou no limite. E tinha um filho do dono lá da fazenda que era também, né, cruel e tal. Pegaram o caso dele para dar um exemplo máximo para todo mundo, espancaram tanto, não sei o que ele acabou morrendo. Aí veio com essa sombra. E interessante, na regressão, ele viu que aí, assim, esse tipo de regressão, ele tem o que se chama, em termos terapêuticos, de psicodrama. Então não é só o indivíduo lembrando, é o indivíduo lembrando, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, né, que é esse psicodrama. Na hora que ele fala que foi preso e tal, e as mãos foram amarradas, a pessoa mas foi amarrada como? Para cima. Então, uma outra pessoa amarra a mão dele e suspende. Claro, sem machucar. Mostra a cena, né? Só para ele ajudar ele a lembrar da cena. E ele foi muito espancado nas costas, na parte bem de trás das costas. E depois do workshop ele falou que se deu conta que ele sempre, quando estava estressado, tinha essa dor nas costas. Olha aí. Só que como médico ele não tinha como dar conta de fazer esse vínculo, né? Por quê? Porque ele estava reproduzindo uma situação emocionalmente parecida, não é a mesma coisa, mas é emocionalmente parecida, do local que ele se sentia preso, ele tinha medo de
de sair, porque inconscientemente ele achava que se ele desobedecesse ao chefe, ele seria castigado de novo. Ele carregava esse medo. Se desobedecer, vai acontecer uma desgraça muito grande. E nessa situação dele, tá infeliz, tá revoltado no ambiente, mas não ter coragem de sair, as costas, né? Vinha uma profunda dor nas costas, que era o que estava vinculado, né? O chicote que ele levou e foi uma madeira, né? Diz que no final esse filho dessa fazenda pegou e bateu com a madeira na base da coluna dele. Nossa. Ele reviveu tudo isso, né? Isso não maltrata a pessoa? Eu vou pegar a jarra d'água. A pessoa na encarnação atual? Não maltrata. Não é. Saber que passou por tudo isso. Tá. Vamos lá. Olha a pergunta da Cida, é interessante. Isso não maltrata saber que ela passou por tudo isso? Vamos dizer o seguinte, não é agradável. Não é agradável. Saber como é que é a reação. Mas assim, não é uma coisa também que a pessoa vai ficar desestruturada, perturbada, não. Esse caso que aconteceu, ele saiu, né? Viveu isso. Sim. Mas essa pessoa não fica meio inconsciente? A pessoa fica totalmente consciente. Não fica hipnotizada? Não fica hipnotizada, porque essa técnica, hoje praticamente ninguém usa hipnose para regressão. Não se usa. Consegue fazer? Consegue, é impressionante, consegue. Porque se você verá, a gente vai fazer, quando for fazer, eu vou convidar vocês para você verá, consegue. É uma coisa impressionante, é uma coisa tão simples. Porque eu acho que a gente, sem ser hipnotizado, eu acho que a gente não consegue. Olha, eu também achava. Tirar tudo da cabeça. Vou ficar imaginando. É tão diferente. Eu também pensava exatamente isso. Quando eu fui fazer o curso, eu pensava isso. Mas se não for hipnose, a pessoa não vai, né? Tô sentindo isso, eu tô achando. Desviado. Não, é impressionante, porque vem histórias tão fortes e que você não tem a menor noção para onde vai. Você não faz nenhuma... Por exemplo, isso aqui a gente está fazendo, essa relação agora. Na hora que ele estava vivendo, ele não tinha a menor noção do que estava assim, da relação, entendeu? Porque quando acaba é que você vai começar a fazer as relações. Mas ele sabia que era ele o escravo ou nem isso? Você sente. Você tem exatamente o sentimento da encarnação passada. O que é poderoso é que o que vem é o sentimento. Sim. Não é assim... Claro, você pode fazer a regressão só com a mente. Aí eu não vejo, não acho tão legal, até porque aí entra muita imaginação. Mas quando você trabalha esse tipo de método, o que predomina é o sentimento. É impressionante. Não dá para me descrever com quem não viveu, mas assim, depois que a gente vive e conversa com as outras pessoas que viveram, é o que vem de dentro. Você simplesmente sente que é verdade. E outra pergunta, isso é feito individual, assim, ou é com plateia? Não, aí cada caso. Por exemplo, nesse caso era um estudo de grupo. Então é feito com grupo e ele se voluntariou. Mas muitos terapeutas fazem durante a consulta terapêutica. Né? Então é individual, não tem uma regra. No meu caso, eu já fiz com a minha terapeuta e fiz também várias vezes, e fiz durante o curso, né? Ainda falta o último módulo, fiz durante o curso, e eu também tenho um grupo de estudo das pessoas do curso que a gente também estuda e faz. Então, não tem uma regra, pode ser você e a pessoa fazendo. Você, nesse grupo último, você está exercitando o que você aprendeu. Isso, na verdade você estuda e aplica sempre nesse mesmo ambiente, né? E depois a gente se encontra para continuar, é sempre estudo e prática. Então o impressionante disso é que você vai mexer justamente com o sentimento, não é uma teoria, não é chegar e dizer, olha, não, você está vivendo isso porque você foi um escravo, porque isso não muda nada da vida da pessoa, a pessoa assim, sim, tá bom. Mas quando sente, né? Quando sente é diferente, você vai mexer com o sentimento. É o que aconteceu nesse caso, ele fez, aí depois, né, você tem o que se chama de integração, você vai conversar com a pessoa para ela ver a relação daquela lembrança com a vida atual. Nesse caso a pessoa não era nem conhecida, porque quando é em terapia, o terapeuta acompanha a vida da pessoa. Mas nesse caso de workshop, aí a pessoa, aí o terapeuta foi, né, a pessoa que estava conduzindo o workshop foi perguntar as relações e ele começou a entender. 3 semanas depois ele mandou um e-mail, né, dizendo que estava se sentindo muito bem, que tinha largado o emprego, já estava num outro emprego, em que de fato ele se sentia bem. Saiu da escravidão. Saiu da escravidão. Então ele tinha algo que resgatou, tinha algo que prendia ele a uma situação que não era melhor para ele.
Mas ele tinha que fazer esse trabalho para criar coragem e superar isso. Mas Né? no nosso projeto, sempre dizem, né? Principalmente você, o que foi, né? Em outra encarnação, e teve uma que você estava no Vale dos Ancenianos, Sim, lembra? sim, lembro. Só avisar, a gente tem uma reunião mediúnica específica que chama Projeto Meimei, né? E a gente se reúne uma vez por mês. Maravilhoso. E nessa reunião a gente tem comunicação, não é desobsessão, é uma reunião mediúnica em que a gente tem um diálogo com os amigos espirituais, tira dúvida, conversa com calma, e tem também, eventualmente tem regressão de memória, né? Só para o povo se situar. Você, né? Geralmente nesse dia. E aí o grupo todo, né? E eu onde estava, e a outra, eu onde estava, né? Todo mundo quer saber se estava junto. E geralmente o grupo estava junto. Vale do quê? Sim, dos Vale leprosos. dos leprosos. E geralmente o grupo estava junto. Muitas vezes sim, porque... Por isso que a gente se encontra, né? Exatamente. Se a gente se reúne nesse momento da Terra para fazer um trabalho junto, Não é à toa. não é à toa, né? Não é à toa. Porque aqui, porque a gente, porque as afinidades. Então, com Essa certeza. afinidade que a gente vai criando a cada dia, Simpatia, né? Que a Você gente se sente bem com as pessoas. Exatamente. É demais, muito. Isso tá ligado, né? Com certeza tá ligado. E essas regressões, né, do Projeto Meimei também me ajudaram a entender muitas e muitas coisas da minha vida, porque o sentido da gente olhar para o passado não é para falar ou não falar, é para a gente entender melhor o nosso presente, né? Porque se a gente entende que E hoje... programar melhor o futuro, né? Porque a gente, de qualquer forma, Exatamente. está programando, né? O presente programa o futuro, né? Então, a ideia é essa, a ideia é a gente olhar para se libertar. O que é que está me travando? Né? O que é que me impede de ser mais espontâneo? Por que esse medo que eu tenho? De onde vem isso? Então, quando a gente trabalha o passado, é com esse objetivo, é de nos tornarmos melhores hoje. Não é para ficar, porque isso é aquilo, divagando. Querendo saber por curiosidade. Isso, né? Exatamente. Que é um tratamento. Exatamente, é um tratamento. É para se tornar melhor. No final das contas, é o que Santo Agostinho indica no Livro dos Espíritos. Conhece, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Quer dizer, depois que esse psiquiatra passou por isso, ele pôde entender melhor a vida dele. Né? E aí entra mais uma vez a história da sombra, né? Porque no fundo tinha algo dentro dele prendendo ele a situações negativas, porque todos nós temos isso. Se a gente observar, vira e mexe a gente se mete no mesmo padrão de situação desagradável. Aí a gente diz assim: como é que eu me meti nessa situação de novo? Sempre. Quer dizer, Aprendi. exatamente, mas o que é que acontece? Há alguma coisa dentro. Eu sou... Eu estou com esperança. Com certeza aprende. Então já é Não muito se me bom. levarem antes. Então aprende. Então é isso, é investigar isso. O que é que faz eu estar sempre metido em situações que são desagradáveis? Né? O que faz eu sempre estar me metido no emprego que não é legal, que me faz mal, em que eu não me sinto útil? O que é que me faz eu estar sempre metido em relacionamentos que não são saudáveis? Eu acabo o relacionamento, prometo nunca mais que não quero, quando eu esqueço, eu de novo. Tudo isso tudo tem a ver com o que a gente chama de sombra. São padrões ocultos que, se a gente não tornar conhecido, a gente vai ser escravo deles. Quer dizer, Agora é difícil reconhecer, né? é difícil. Pronto, aí a questão é essa. A gente querer olhar para Reconhecer isso. que aquilo que a gente está fazendo é errado, né? Aí entra a história do orgulho, né? Por que Kardec diz que o orgulho atrapalha tanto? É por isso. Porque o orgulho impede de a gente olhar para reconhecer e resolver. É humildade de reconhecer. Exato. Nem todo doutor de um hospital famoso dos Estados Unidos quer ver que foi escravo. Nós somos tudo rei. Não é tudo rei, você tá entendendo? Porque até isso mexe com orgulho. E até isso educa para a humildade. Porque depois que a gente vê que já foi escravo, já foi leproso, já foi criminoso terrível, e etc, a gente começa a olhar para o outro um pouco diferente. Essa minha... Né? Então isso nos torna mais humanos, porque de alguma maneira eu posso entender o sofrimento daquele que cometeu uma coisa horrível.
mas eu também já cometi uma coisa horrível. Então, Eu sou muito fissurada em ouro, em coisa brilhosa. Mas eu... já tá. A ideia é tesoureira, viu, gente? Largou agora o carro, né? 30 anos. 30 anos na tesouraria, né? Não, mas quando eu começo a olhar assim, tinha uma velha que pegava a sopa aqui, ela vinha com um anel em cada dedo. Aí eu chegava para a Lúcia, para a moça que trabalha com a gente, e disse: Lúcia, agora os anéis em tudo bem ruimzinho. Mas eu Sei. achava bonita ela botar em cada dedo, que o meu prazer seria esse. O meu. Sim. Mas a gente tem medo de ladrão, não tem Isso. tanto dinheiro para comprar. Mas o meu gosto era todos os dedos no anel. E eu? Aí eu digo, mas menina, Onde é que- olha, eu me Onde é que eu aprendi isso, né? trato. Sim, Não mas pode ter sido em confusão. aí é com você, né? É você que está dizendo, né? Faz a regressão que Deus, se Deus olha aí. quiser, se Deus ajudar. Eu já tenho uma coisa meio besta aqui para regressão, pode não ser besta, eu posso descobrir depois. Mas eu entro no mar sozinho. Eu não consigo entrar no mar com mais nenhuma pessoa porque eu sempre tenho pesadelo constantes. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu sempre tenho um pesadelo constante eu estou perdendo aquela pessoa no mar, que aquela pessoa está sendo arrastada e eu não consigo salvar. Eu sempre tenho isso quando assim, eu gosto muito de alguma pessoa ou me afeiçoo muito a alguma pessoa, eu tenho esse pesadelo constante. Se ela Então, te chamar para ir pro mato, eu não consigo ir pro... Eu vou, mas eu não entro. Eu não Eu entro não no mar, entro. já tem Geralmente eu não história. aceito, mas se ela insistir demais, eu vou. Mas assim, o problema não é só comigo. ficar na areia. O problema não é comigo. O meu medo é dela entrar e não voltar. Eu não consigo entrar com ninguém. também não Pode consigo ser. entrar em água. Olha aí, pode ser um tema interessante, né? Praia, nem piscina, nada, não consigo. nem chuveiro. Nem sei. Tá cheirando, não tá fedendo nada. Esse pode ser ficar prestado, tô vendo o cara cagalhado. Esse programa tá bem humorado. Então vamos lá. Você viu, né? Eu vejo, tá, tomou banho sim, eu tô dando aqui o testemunho, né? Pelo menos. E o direito. Aquele creminho corporal. Ok, então vamos aqui. Mas eu acho assim, se for com plateia, eu acho que deve ser horrível. Porque cada um vai julgar, embora não queira, não é Não, mas bom julgar, isso, a questão do julgamento mas da eu acho plateia, né? Se tiver mais Mas gente, depende, se viu? a- Mas eu vou lhe dizer, assim, a experiência que eu tive, bem prática. Se tiver ali pessoas que já vivenciaram, Sim, tudo bem. Mas o pessoal acha legal. me indicaram. Você tá entendendo? Porque assim, quando você vivencia, você perde essa ilusão. Então, assim, o que você tá vendo ali, você já viu igual ou pior com você. Ah, é quando tá acostumado. Você tá entendendo? Então, assim... Se a pessoa que está participando já vivenciou aquilo, eu acho que serve até como ensinamento para ela. Isso, mas quando eu falo assim que isso é feito em público, são grupos de estudo, não é Que estão acostumados com... Estão acostumados, estão estudando, aquilo é explicado antes, o processo. Querem vivenciar o que... Exatamente, são contados vários casos. Não é assim, porque não é, a pessoa foi terrível, matou não sei quantas crianças e degolou não sei o que. Não é isso. Quem conhece o processo? Porque assim, gente, vamos ser bem honestos. Se a gente pegar a história da humanidade, tem desgraça para dar e vender. Quem foi que fez isso? Nós. Tá entendendo? Não foi o espírito superior que vieram aqui fazer guerra, né? Não foi. Fomos nós. Então, tudo que a gente vê em termos de história da humanidade, de coisas boas e coisas terríveis, você pode encontrar na regressão, porque a gente está envolvido nisso. Então, assim, quem conhece, quem já estudou o assunto e quem já vivenciou, não se impressiona. Pode, é aquela história. Você acha interessante um aspecto ou outro da técnica, né? Mas dizer assim, vale, fulano fez isso. Eu nunca vi ninguém dizendo isso. É, claro que não, né? Mas porque todo mundo já fez. É tudo muito Você difícil. conhece uma técnica que tem um acho que é psicoterapeuta. Você chega lá, é pago. Você vai, paga aquela sessão, aí você conta mais ou menos o seu problema. O que você está vivendo, o que você está sofrendo, essas coisas. Aí vai
Ele atende todas as pessoas, sabe quem são as pessoas, e você vai. Tem uma plateia lá, tem pessoas já que só vão para trabalhar, outras vão para ser ajudadas. E a pessoa, pronto, Euridéia, você. Constelação? É. Eu sou doido pra ir. Porque aí eu te arranjo o endereço. Quem Marcílio. O Marcílio. Eu tenho amigas Que que fazem. Marcílio? O nosso Marcílio? Não, é outro. Mas eu não conheço. Mas é tão assim, importante, isso. a pessoa vivencia. Pois é, não, eu sou doido pra ir. Na verdade, eu não fui porque. Eu tenho uma amiga que é psicóloga que faz na clínica dela, com um grupo, ela me convidou. E que técnica é essa? Me conta. Olha, eu sei que chama constelação. Constelação. Você falou disso. Falei, já fui. Eu já ouvi falar Uma muito regressão também, não é? Gente, eu não vou falar que eu não conheço, assim, eu teria que ir estudar um pouco para você fala. O que eu posso dizer é que eu tenho referências positivas, entendeu? Como a mais uma aqui da ideia Você agora. me falou de uma por aqui. Entendeu? Então, assim, até depois eu fui e tal, a gente faz um programa, estuda um pouco, porque eu não fui por isso, porque era terça. E aí o que ele faz depois? Não, ele conversou com você? Conversou você comigo. Voltou Aí, por exemplo, o meu problema foi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Então ele tem vários crachás, ele distribui. Ele não diz para a pessoa, por exemplo, eu vou ser atendida. Ele diz, dê o crachá número 1 para fulano. Aí ele sabe que fulano vai ser o pai, para cicrana vai ser a mãe. Mas não tem nada de espiritismo, é uma coisa importantíssima. Eu não fui. A pessoa vivencia, faz os mesmos gestos. Aí os outros, a família vai toda envolvida e trabalhando aquilo. Aí ele vai, quer mudar de posição, quer não sei o que, aí vai, mas é lindo. Não, eu sou doido, eu já ouvi falar muito bem, não fui ainda porque não tinha oportunidade. Foi por indicação da Maria Angélica. Muito bom, Marcelo. Muito. Depois eu quero. Qualquer dia desse eu vou lá. Qualquer dia a gente faz um programa sobre isso, mas isso é importante, né? Assim, até você trazer isso, porque a gente não pode ter a ilusão de que Deus só ama os espíritas, né? E que só tem coisa boa aqui dentro. Quer dizer, existem coisas lindas, maravilhosas que não são espíritas, mas que dialogam, mas que têm a ver, mas que somam, né? É porque tem gente que pensa assim, não, se não for espiritismo não serve, ora, mas e o resto do universo? E o resto do universo? Como é que está desamparado? Está desamparado se não tiver a carteirinha. Então, tem muitas coisas boas, né? E agora o espiritismo nos ajuda a ver a beleza disso, né? Ver pelo outro lado. Exatamente, ver somar, valorizar e etc, com certeza. Tirar os preconceitos, entendeu? Tudo isso enriquece, porque nos enriquece enquanto ser humano, né? Acho que você vai por um processo desse. Você se torna uma pessoa melhor, você ajuda mais. Por que não? Né? Se é algo que só tem coisas positivas. Então, eu tenho muita vontade de conhecer, se Deus quiser em breve conhecer, vou. Vai ser, a gente vai depois falar mais sobre isso, né? Deus quiser. Vamos fazer a nossa prece? E aí a gente já abre espaço para pergunta, para comentários. Oi, faz pra gente, por favor. Queria agradecer esse momento, essa discussão tão enriquecedora para o nosso momento, para a nossa vida, para o nosso futuro. Pedir a proteção dos bons espíritos que aqui estão presentes, para que possamos receber mais uma mensagem de carinho e de ensinamento do nosso irmão. Que assim seja. Paz e alegria aos vossos corações. Estamos felizes de nessa reunião encontrarmos corações que de fato honram e entendem a mensagem do Mestre
que, como Kardec, se dispõe a dialogar com todos os ramos do saber que podem elevar a criatura humana. Nosso mestre não tem nenhum desejo particular em converter a humanidade ao espiritismo ou outro qualquer nome que se queira dar. O nosso mestre tem um interesse profundo em ver os seus irmãos da humanidade amando, perdoando, sorrindo verdadeiramente, compreendendo o sofrimento do outro. E Allan Kardec, o discípulo verdadeiramente fiel, reproduziu isso na Revista Espírita, dialogando com as mais diversas áreas do saber, com a história, com a filosofia, com a psicologia. Ou será que foi por acaso que o codificador nomeia a Revista Espírita de Jornal de Estudos Psicológicos? É importante que os espíritas pesquisem e entendam a verdadeira postura de Allan Kardec. Allan Kardec nunca foi um mestre, um sábio sectário. Sempre dialogou, sempre acolheu. E não tememos em afirmar que hoje Allan Kardec dialogaria com as avançadas correntes da psicologia que valorizam o espírito, que se debruçaria sobre as reflexões sobre as dores atuais e as formas de consolá-las. Porque, sendo ele o espírito responsável pela implantação do Consolador na Terra, seus principais estudos estiveram e estarão vinculados ao alívio do sofrimento humano. Não se pense que Allan Kardec era um teórico de gabinete. Empolgava muito mais as reuniões íntimas, onde ele, amparado pelos bons espíritos e com bons médiuns, permitiam que os filhos desencarnados viessem consolar os pais. Empolgava-o muito mais a ideia de que, quando o ser humano sentisse esse espírito imortal, acabaria com a miséria, do que a exibição meramente intelectual. Portanto, amigos, estudar o Espiritismo é também dialogar com todas as formas possíveis de acolher as aflições, de consolar as dores, de conseguir que o ser se torne mais próximo do Criador, pelo amor, pela paz, pela boa vontade. Coloco-me totalmente à disposição para questões relativas ao tema estudado hoje. Eu acho que a regressão é um negócio muito difícil da gente aceitar, né? Aceitar sim, porque claro que ninguém foi santo na outra encarnação, né? E reconhecer isso, acho que deve ser meio problemático para quem faz a regressão. É o remédio amargo que pode curar. Sim, com certeza. Lembremos de João, o Batista, que ao anunciar o advindo do Cristo no mundo, dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. Já estava falando do passado. Arrependei-vos, claro. Só se arrepende de algo errado que se fez. Mas, quando se nega o erro, como irá haver arrependimento sincero? Se eu magoo um amigo e eu não reconheço que agi erradamente, como poderei me arrepender do erro? Portanto, o arrependimento, o reconhecimento das próprias fraquezas é um ponto indispensável e inicial para a recuperação espiritual. Lembremos-nos também de Pedro, que fazia questão inúmeras vezes
de lembrar: eu traí o Mestre. Já pensou? Por que fazia isso o apóstolo? Não por motivos doentes de autocondenação, mas ele queria lembrar a ele e a todos: eu sou frágil. Meu Mestre é forte, mas eu sou frágil. Eu ainda sou um discípulo frágil. E foi essa consciência que permitiu que o apóstolo cumprisse sua missão sem se perder nas ilusões da vaidade. Reconhecer os erros, assumi-los, mantê-los consciente não para se depreciar, mas para se alertar, é indispensável. Porque se o Espiritismo vem cumprir a sua missão divina, tem por obrigação fazer ressurgir na atualidade todos os verdadeiros ensinos das civilizações que já passaram no mundo. Somente assim o Espiritismo vos dará instrumentos necessários para a vossa vitória espiritual. Não se pensem, meus irmãos, que se chegará a conquistar a paz verdadeira com técnicas de superfície, com palestras em que o coração ali não está presente, com passes que ignoram as técnicas mais rudimentares do magnetismo. Allan Kardec está entre os maiores magnetizadores de seu século. E os espíritas hoje não sabem o que é magnetismo. É importante pensar nas frases do codificador quando diz que apenas com o magnetismo se compreenderá plenamente o Espiritismo. Porque o trabalho aqui falado também é uma realidade magnética. São campos magnéticos, minha irmã, que são criados. E os indivíduos imersos em campos magnéticos representam a dor do outro para ele. Como um irmão, como um amigo, que lhe diz: olhe, você tem essa ferida, cuide-a para que seja mais feliz. Poderíamos fazer muito e muito mais nos centros espíritas, mas ainda não chegou o tempo. Necessário será aguardar o erguimento da nova geração que já está no mundo, porque vos asseguro, os centros espíritas que se vincularem às esferas superiores da vida serão verdadeiros centros onde todas as dores terão consolo e amparo, as dores do corpo e principalmente as dores da alma. E essas casas serão focos de luzes, onde se prevenirão suicídios e se ensinarão o perdão, não o perdão da palavra. Ali se aprenderá o perdão do coração. Despeço, desejando paz e alegria a todos, porque o Cristo espera que cada um, no seu momento exato, diga-lhe: Mestre, eis-me aqui, coloco-me ao teu dispor sem nenhum preconceito, seja feita em minha vida a tua vontade. Muita paz, Caibar.